Som. Pai do Senhor para os irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade e o privilégio de estar aqui hoje com os irmãos para dar a nossa contribuição a convite do pastor Tiago sobre o livro do profeta Jonas. O pastor Tiago mandou a gente escolher 2 assuntos dentro do livro e eu escolhi 2. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, sobre o livro de Jonas. Vamos dar uma geral para descobrirmos se o livro de Jonas é uma alegoria, é uma parábola, é uma história verídica. Espera aí. Ou, melhor, sexta-feira estarei aqui encerrando o seminário. Nós vamos falar de outro assunto dentro do livro muito importante, que é o Deus que não faz acepção de pessoas. Talvez você tenha acompanhado, escutei o pastor Isaac dizendo aqui que Jonas, ele por ser judeu, praticante, ele fazia acepção de pessoas, não acreditava que Deus podia salvar outros povos. E nós vamos dar uma passeada nas Escrituras, mas principalmente no texto, o que Jonas vai lá em Nínive. Depois que Nínive se converte, Jonas fica com raiva. E sexta-feira a gente fala sobre isso. Mas hoje a gente vai falar sobre o livro de Jonas. O que é o livro de Jonas? É uma alegoria, uma parábola ou é realmente uma história verídica? Baixe sua cabeça, vamos agradecer a Deus pelo momento de ofertório. Querido Deus e amado Pai, te louvamos por cada irmão, por cada irmã que nessa noite pode ofertar, entregar os seus dízimos na tua casa, que serve para a manutenção da tua obra. Deus amado, também oramos por aqueles que nessa noite não puderam o fazer, porque tu sabe como está a vida financeira de cada um, Senhor, mas tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, tu és o nosso cuidador. Continua abençoando a finança do teu povo, a vida financeira do teu povo, para que possamos sempre ter para ofertar, para dizimar e ajudar os irmãos que precisam, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos falar sobre isso aqui. O pastor Tiago leu o texto que nós teremos como texto base, que mostra uma narrativa que Jonas chega em Nínive, prega em Nínive, a cidade começa a se arrepender. Lá no seu palácio, o rei de Nínive escuta a mensagem de Jonas e ele produz uma lei, produz um decreto que em todo aquele lugar até os animais fizessem jejum. Quem acompanha a leitura percebeu isso. E aquele povo se arrependeu. Então no capítulo 3 de Jonas está essa história. No capítulo 1 tem um chamado de Jonas e o declínio da sua desobediência para cumprir a missão que Deus lhe incumbiu. No capítulo 2 tem Jonas agonizante dentro do ventre do peixe. No capítulo 3 tem a pregação de Jonas, o arrependimento de Nínive. E no capítulo 4 tem Jonas lá, triste, lamentável, pedindo a morte, porque Deus salvou mais de 120 mil pessoas em uma nação. É um livro interessante de se ler. É um livro interessante para se aprender. Mas vou fazer uma pergunta para você. Você acredita mesmo que um homem passou 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe? Lá em Natal, quando eu era novo convertido, o povo, quando era novo convertido naquela época, era um fogo só. E uma pessoa ateu em um supermercado perguntou ao novo convertido assim: você acredita nessa história da Bíblia, que um homem passou 3 dias na barriga de um peixe? E o novo convertido, animado todo com o evangelho, disse: se fosse ao contrário, eu acreditava do mesmo jeito, porque está na Bíblia. Interessante, né, irmãos? Essa fé infantil, fé de criança do novo convertido, é muito interessante. Mas hoje nós vamos descobrir se realmente esse livro é uma história, uma alegoria, uma parábola ou é um fato, existiu. Será que Jonas de fato existiu? Então, começando aqui, eu trago uma fala dos teólogos liberais. O que são os teólogos liberais? Teólogo é quem estuda teologia, são os estudantes da teologia. Eu até hoje estudo teologia, o pastor Tiago vive estudando teologia. Nós gostamos de estudar o assunto. Então os teólogos liberais foi um grupo de homens que eles se autodeclararam no início, até meados do século XX. Mas já existia resquício desse povo em toda a história da igreja. Esse povo, ele tinha uma premissa que ele dizia assim: a Bíblia não é
a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. O que era que eles queriam dizer? Que de Gênesis a Apocalipse, algumas coisas é de fato a palavra de Deus, mas a maioria não. Então eles não acreditam que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Eu estudando o livro de Apocalipse, por meio do Dr. Imalgo, na introdução, que são 4 livros, que ele explica Apocalipse verso por verso. Na introdução do primeiro livro, ele diz assim: leitor, se você nunca leu a Bíblia toda, você nunca viu o Cristo todo. Porque Cristo está no primeiro capítulo, no primeiro versículo da Bíblia, percorre todas as Escrituras, e Cristo está no último capítulo, no último livro e no último verso da Bíblia. De tal forma que, se você quiser ver o Cristo todo, você precisa, num dia na sua vida cristã, ler a Bíblia toda. Olha que coisa interessante. Então, para o Dr. Imalgo, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém. Os teólogos liberais fizeram isso. Trouxe um problema no século XX para a igreja cristã, e um grupo de teólogos se reuniram e eles começaram a deliberar sobre as Escrituras para comprovar que a Bíblia de fato é, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus. E dessa reunião surgiu isso que eu tenho nas mãos. Isso aqui não é um livro, isso aqui foi o documento assinado por dezenas de teólogos, provando que a Bíblia Sagrada é inerrante. Esse livro é dividido em capítulos, cada capítulo é um documento feito por um teólogo, questionado por vários outros. No final aqui tem um debate entre 2 teólogos, um liberal e um teólogo ortodoxo. O Dr. Walfield, ele vai dizer o seguinte: em vários pontos você vai ver nas Escrituras, ela dizendo assim, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Isso está dizendo que a Bíblia é um livro presente, o tempo é presente, é uma palavra viva, foi para o ontem, é para o hoje e vai ser para os cristãos futuros. Então surgiu um grupo de irmãos que escreveram esse documento dizendo que a Bíblia é inerrante. A Bíblia não erra, a Bíblia é infalível, ela não falha. E a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então esses homens teólogos liberais, eles dizem que o livro de Jonas não é uma história real. Jonas não existiu, essa história não é verídica, simplesmente é uma história como uma parábola contada para ilustrar uma verdade, mas não foi um fato histórico. Mas hoje nós vamos aprender se de fato e de verdade o livro de Jonas é uma história verdadeira e se Jonas de fato existiu. Deixa eu lhe dar um negócio bom para você. Quando vier para um culto, traga uma caneta, traga um papel. Sabe por quê? Porque se um pregador fala meia hora e você botar 100% de atenção na pregação dele, você vai conseguir memorizar das meia hora, 10 minutos, o equivalente a 30%. Depois de 2 horas, você vai perder uma parte disso. Depois de um mês, não ficou quase nada. Quer ver? Fazer um teste com os irmãos. Hoje é quando? 4. Quem pregou domingo aqui? Olha, já surgiu alguma dúvida. Qual foi o texto que o pastor Tiago usou? Já não lembra mais. Os irmãos estão entendendo? Como é que eu vou ser praticante da palavra de Deus, ser o homem ou a mulher que edificou a sua casa sobre a rocha, se aquilo que Deus me falou no culto, depois de 3 dias eu já esqueci, irmãos? Eu não posso esquecer o texto que foi usado, porque é o fundamento bíblico. Eu quero dizer para os irmãos que a nossa memória nos traz. Tem gente que vai num culto, numa vigília, vai naqueles retiros nossos, aí foi tremendo, foi grande, Deus se manifestou, mas depois de alguns dias não se lembra mais quem pregou, não se lembra qual texto foi usado, e nem o que o pregador pregou. Como é que eu vou praticar? Se eu não aprendi e não memorizei. Então, o que é que eu faço? Pastor Jean, eu estou no culto, estou com a caneta, quando eu esqueço, pastor Tiago, de vez em quando ele está lá perto de mim, eu arrumo uma caneta aí, tenho não, aí sai pedindo, eu pego uma caneta. Por quê? Eu sou um caçador de mensagem. O camarada está pregando, eu não vou gravar tudo, mas eu fico ali esperando na mensagem algo que Deus tem para mim.
E toda mensagem, por mais que Deus fale muita coisa para você, vai ter algo específico que você não pode esquecer, que você tem que aprender e que você tem que colocar em prática. Amém, irmãos? Amém. Na última ceia na nossa sede, o missionário Júnior, ele estava pregando lá. Em tudo que ele pregou, algo me chamou a atenção. Eu escrevi na hora e coloquei a data na minha Bíblia, porque eu não posso esquecer, não quero esquecer isso. Ele foi explicar uniformidade e unidade, porque a igreja, ela não deve ser somente uniforme, ela deve ter unidade. E ele explicou com uma simples ilustração. Ele disse: uniformidade é todo mundo uniformizado. Aí ele disse: uniformidade, um monte de batata, mas unidade, o purê da batata. Você pega as batatas, machuca tudinho, fica tudo misturado. Então a igreja tem que ter unidade. Eu escrevi isso. Eu tenho uma frase na minha Bíblia do nosso evangelista Pedro que eu nunca esqueci. Lá quando era um pontinho de pregação que nós alugamos lá no Planalto, o evangelista Pedro disse assim: Deus é um Deus de mistério. Coisas que a gente não entende, mas mesmo assim glorifica a Ele por existir. Aí o irmão Pedro disse: por exemplo, a vaca come capim que é verde, dá leite que é branco e produz carne que é vermelha. Eu nunca esqueci essas coisas. Com o pastor Paulo Pereira da Silva, que mandou o pastor Zé Vieira para cá, eu aprendi algo extraordinário. Ele disse: a minha igreja é minha grande família, e minha pequena família é a minha pequena igreja. São coisas que eu não posso esquecer, que eu não posso deixar de aprender. Então, como vocês, alguns aqui, a maioria esqueceu qual foi o texto que o pastor Tiago pregou, então venha com a caneta, venha, sabe? Eu faço o seguinte: eu coloco o nome de quem está pregando e já coloco a data e fico esperando, Deus vai falar alguma coisa para mim já já. E quando aquela mensagem queimar no meu coração, eu escrevo para eu nunca mais esquecer e eu praticar. Eu só posso praticar aquilo que eu ouvi, memorizei e eu aprendi. Quem entendeu? Amém. Então vamos lá. Vocês entenderam que os teólogos liberais, eles dizem que o livro de Jonas não é um livro histórico, Jonas não existiu. Mas nós que somos os teólogos ortodoxos, acreditamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E quando o sentido é figurado na Bíblia, a própria Bíblia diz que é figurado. Então nós vamos ver por que o livro de Jonas é um livro histórico, porque Jonas existiu e porque é fato verídico. Primeira coisa, primeira prova que o livro de Jonas é um livro histórico, é real, é que quando Jesus usa a linguagem figurada, ele não usa nomes reais. Você quando pega o Novo Testamento e vai ver as parábolas de Jesus, ele diz um certo homem, uma mulher, mas ele não usa nomes próprios. Mas o livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 1, revela Jonas como uma pessoa com um nome próprio e revela o parentesco de Jonas. Não cita toda a família, mas cita o principal da família, que é o pai de Jonas. Capítulo 1, verso 1 diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Repita comigo: Jonas tem um nome e tem um pai. A primeira prova, irmãos, que Jonas é um livro real, Jonas existiu, é que a Bíblia Sagrada dá nome a ele, nome próprio, e dá um nome do pai dele. Quando a coisa é figurada na Bíblia, a Bíblia não usa nomes próprios. Os irmãos entenderam? Amém? Vamos lá. Segunda prova escriturística que o livro de Jonas é uma história real, é que Jonas, além de citar nomes pessoais como Jonas e o pai de Jonas, ele fala de lugares reais, de lugares que existem. Está no capítulo, todo o livro de Jonas ele fala de 3 lugares que existem. Vai falar de Tarsis, vai falar de Jope, vai falar de Nínive. Mas também fala da cidade que Jonas morou, da onde Jonas era. O livro fala. Segunda Reis aqui revela no capítulo 14, versículo 25, qual era a cidade, o lugar que Jonas morava. E está aí, destaquei de preto, olha aí, Gate-Efé. Olha que de preto eu grafei aí que a Bíblia Sagrada chama Jonas de servo de Deus e chama o pai de Jonas também de profeta. Então Jonas é tão histórico que, além de ter um livro no seu nome que narra uma história profunda sobre ele,
existe outro livro chamado 2 Reis, que fala do profeta Jonas, e chama Jonas de servo de Deus, e chama o pai de Jonas agora também de profeta. Amém, irmãos? Você lembra o que Deus disse, eu acho que foi lá em Deuteronômio, que o testemunho de dois é verdadeiro? E eu tenho um livro que diz o seguinte: quando o fato tiver repetido nas Escrituras, é Deus chamando a sua atenção. Então, se está repetido, eu creio que Jonas existiu como uma pessoa. Eu creio que o pai de Jonas também existiu, e a Bíblia chama ele de profeta. Porque fosse uma parábola, uma linguagem alegórica, o texto não ia usar nome, ia dizer um certo profeta, um tal profeta, mas o texto usa nomes pessoais. Jonas, Amitai, o ofício, profeta, servo, e o lugar que Jonas morou. O dicionário bíblico de Tyndale vai dizer que essa cidade que Jonas morou, ela pertencia à região da Galileia. Amém, irmãos? Nos tempos do Novo Testamento existia uma grande região chamada Galileia, e essa cidade pertencia à região da Galileia, da onde Jesus fez muitas obras lá na Galileia, por isso que ele também foi chamado de Galileu. É nessa região que existia a cidade chamada Nazaré. Que Natanael, não meu filho, Natanael que foi encontrado por Filipe, ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Os fariseus, quando interrogaram também, disseram assim, perguntaram a uma pessoa, certa pessoa lá, perguntaram: saiu algum dos profetas de Nazaré? Os fariseus eram tão endemoniados para distorcer as coisas, que eles conheciam essa história, sabiam que Jonas vinha da região da Galileia. Mas eles questionaram: veio algum dos profetas da Galileia? Jonas é um autêntico profeta que saiu das regiões da Galileia. Então a primeira prova é que Deus usa nome próprio, Jonas. Usa um parentesco de Jonas, seu pai, Amitai. A segunda prova é que cita a cidade, o local onde Jonas morava. A terceira prova é que cita mais 3 lugares reais. Já falei, Nínive, Tarse e Jope. Deus manda Jonas para Nínive, ele desce para Tarse e pega um navio para Jope. É assim mesmo? A sequência? Ou é o contrário? Ou ele vai para Jope e pega um navio para Tarse? Hein? Desce a Jope e vai para Tarse. Mas eu quero que você entenda que o texto, o livro, cita lugares reais. Então, quais são as provas que eu tenho que o livro de Jonas é real, é histórico? É que Deus cita nomes próprios, Deus cita o parentesco, cita a cidade da onde Jonas mora e cita lugares reais. Amém, irmãos? Terceira prova ainda. O que era Nínive? Se você olhar no Google hoje, você vai ver ruínas de Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. Vai dizer o dicionário que eu estou utilizando aí. Nínive ficava nas regiões do atual Iraque. Nínive hoje só tem ruínas, um pedaço do muro das muralhas da antiga Nínive. Mas Nínive é um lugar real. Nínive foi uma cidade que existiu. Não só está na Bíblia, mas quem estuda a história geral do mundo sabe que existiu um império chamado Assírio, que a sua capital era Nínive. Tarsis também era um lugar. Tarsis, alguns diziam que ficava na região da Grã-Bretanha, mas a identificação mais aceita pelo mundo teológico é que Tarsis pertencia à região da atual Espanha. A Bíblia Sagrada tem outros textos falando de Tarsis. Quando Salomão começou a construir o templo, vinha navios de Tarsis trazendo ouro, trazendo madeira para construir o templo. Então Nínive é um lugar real que existiu. As suas ruínas ainda estão lá nos termos do Iraque. Tarsis também é um lugar real que existiu. Compreende a região de Tartessos na atual Espanha. E Jope também foi um lugar real e é um lugar que ainda existe com outro nome. Jope é uma cidade que fica a 56 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Noroeste é o meio entre norte e o oeste.
dá o nome de Noroeste. 56 quilômetros, como a distância como daqui para Canguaretama, né, como se aqui fosse Jerusalém e Canguaretama fosse Jope, era a distância dessa cidade para Jerusalém. E essa cidade ela foi destruída pelo imperador romano Vespasiano no ano 68 depois de Cristo. Mas ela foi reconstruída. E se você, é um dos projetos da minha vida, não sei se eu vou alcançar, tiver condições em Israel, no Oriente Médio, o pastor Zé Vieira pagou não sei quantas parcelas, mas a pastora Grécia foram bater lá, passaram 10 dias. Se você puder, você vai conhecer uma cidade lá chamada Jafa, ou Iafa, ou Rafa, não sei como é que se pronuncia. E essa cidade fica no subúrbio da capital política de Israel, chamado Tel Aviv. Israel tem duas capitais. A histórica, que o nome dela é... Como? Jerusalém. E a capital política, onde está todos as embaixadas dos outros países, chamada Tel Aviv. E dentro de Tel Aviv tem, na grande Tel Aviv, uma cidadela chamada Jafa, que é o nome atual da antiga Jope. Então, das 3 cidades que Jonas cita, nós temos uma que existe com outro nome, e nós temos outra que sumiu seu nome, mas está na região da atual Espanha, e outra que as ruínas dela ainda está lá no atual Iraque. Essa é mais uma prova que o livro de Jonas é real, é história real, não está aqui por um mero acaso. Quem entendeu, diga amém. Pronto. Aí agora vem a prova mais fidedigna de todas elas. Jesus fala de Nínive, Jesus fala de Jonas, Jesus fala do peixe. E quando Jesus se refere a eles, não fala como se fosse uma parábola, uma simbologia, mas como um fato real. É o que está em Lucas capítulo 11, verso 30 e o 32. Eu queria que todo mundo lesse a partir daí onde está grifado aí. Portanto, vamos lá? 2, 3. Porquanto assim... Olha que coisa extraordinária. Jesus usa o acontecido lá em Jonas para mostrar que ali foi um fato verdadeiro. Olha, ele diz: os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Amém, irmãos? Amém. Você não viu o culto lá do Grupo Resgate segunda-feira, não viu? Quem era que estava pregando? Alexandre. Estava pregando, não estava? Então você chega para alguém e diz assim: olha, Alexandre pregou segunda-feira e 3 pessoas se converteram. Você está fazendo menção a um fato que aconteceu. Amém, irmãos? Do mesmo jeito, Jesus, ele sabia da história de Jonas. Aí ele diz: Jonas pregou e os ninivitas se converteram, e no juízo eles vão se levantar e condenarão esta geração perversa. Se essa história não fosse verídica, por que Jesus usaria ela como um fato verídico? Aleluia. O Jesus que pode todas as coisas, ele não pode mentir. Jesus jamais mentiu. E ele se refere ao acontecido de Jonas como um fato histórico, registrado e que de fato aconteceu. E eu pergunto a você: você prefere o que diz os teólogos liberais ou prefere o que Jesus diz? Eu fico com Jesus. Amém, irmãos? Mais uma passagem em Mateus capítulo 12, verso 39 ao 40. Vamos lá, todo mundo lendo a partir do mais. 2, 3. Mas ele lhes respondeu e disse: presta atenção, irmãos. Presta atenção.
Quando a coisa está repetida nas Escrituras, é Deus querendo nos chamar a atenção de uma forma extraordinária. Jesus usa o acontecido no livro de Jonas 2 vezes nas Escrituras. A primeira para falar que os ninivitas se converteram e vão se levantar no juízo para condenar uma geração. A segunda, ele vai dizer, porque o teólogo liberal diz, não tem condições de um ser humano sobreviver 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. Eles vão dizer, as baleias têm a garganta muito apertada. Um homem não passa inteiro por lá, porque a garganta da baleia é feita para descer algas marinhas que escorregam por sua mucosa interna. Um homem seria espremido e estraçalhado na garganta da baleia, do peixe. E lá o texto diz que Jonas passou 3 dias e 3 noites no livro de Jonas. Aí Jesus agora diz que Jonas esteve 3 dias e 3 noites. Eu pergunto a você, você prefere acreditar no que os teólogos liberais dizem ou no que Jesus diz? Então lá na Bíblia está dizendo que Jonas passou 3 dias e 3 noites. E Jesus agora diz que Jonas passou 3 dias e 3 noites. Glória a Deus. Jesus nunca mentiu. Nunca mentiu para mim, nem nunca mentiu para você. Então se a prova que a Bíblia usa nomes próprios, se a prova que a Bíblia usa lugares próprios, se a prova que a Bíblia usa o parentesco do pai de Jonas como seu parente, se a prova que a Bíblia ainda mostra o ofício de Jonas como servo de Deus e o seu pai como profeta, nós vimos nas Escrituras lá em 2 Reis, se o fato do livro de Jonas está os detalhes escritos ali, mas a vida de Jonas também fala lá em 2 Reis, se isso aí já seria prova suficiente, agora eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus falando 2 vezes do ocorrido no livro do profeta Jonas como algo acontecido e histórico. Baseado nisso, nós temos o primeiro ponto de fé. O primeiro ponto de fé diz assim: se Jonas não é uma personagem histórica, então Jesus Cristo enganou-se e faltou com a verdade quando fez menção a ele como profeta. Aí eu marquei aí, ó. É impossível negar a historicidade de Jonas e ao mesmo tempo afirmar a credibilidade em Jesus. O que é que eu quero dizer com esse ponto de fé? Se eu disser que Jonas não existiu de verdade, se eu disser que aquela história não aconteceu de verdade, eu também não vou acreditar em Jesus. Porque Jesus disse que a história aconteceu, disse que Jonas aconteceu, disse que ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Disse ou não disse? Disse, está aí, ó. Nota essas passagens. Lucas capítulo 11, verso 30 e 32. E Mateus capítulo 12, verso 39 ao 40. Então, se eu afirmo a minha fé em Jesus, se eu digo que Jesus é verdadeiro, se eu digo que tudo que Cristo falou e pregou é verdadeiro, eu automaticamente preciso acreditar que o livro de Jonas é um livro histórico e verdadeiro. Eu não posso entender aquilo como uma alegoria, como uma parábola, como uma mitologia. Se Jesus disse que Jonas existiu, se Jesus disse que Jonas pregou para Nínive, se Jesus disse que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu acredito em Jesus. Amém, irmãos? Então nosso ponto de fé é o seguinte: se Jonas não existiu, Jesus mentiu. Mas eu acredito que Jesus nunca mentiu. Jesus nunca mentiu. E se Jesus nunca mentiu, Jonas existiu. Quem está entendendo? Amém, glória a Deus. O povo aqui aprende rápido. Agora lá vem um negócio. O peixe, né? O peixe. Peixe que Jesus fala que é a baleia. Que até um tempo desse atrás, os teólogos liberais e alguns cientistas achavam que era mito. Porque não tinha como um ser humano passar pela garganta de um grande peixe. Jonas capítulo 1, verso 17, todo mundo lendo? 2, 3. Preparou, pois, o Senhor Eu fiz uma pergunta: quem preparou o grande peixe? Quem preparou o grande peixe? Foi o Senhor. Então, se o Senhor preparou um grande peixe para tragar Jonas e Jonas ainda sobreviver lá, você acha que Deus ia botar um peixe que tinha a garganta apertada, onde ele não passaria? Ou ia botar um peixe que tinha uma garganta espaçada e um vento que coubesse um homem lá e o cara sobrevivesse? Talvez os teólogos liberais não atentaram para esse fato,
que a Bíblia declara que Deus foi quem preparou o peixe. Deus preparou o peixe ideal, para a ocasião ideal, para fazer Jonas lá dentro clamar e ele cumprir a missão dele. Foi Deus quem preparou, não esqueça disso. Amém? Você está entendendo? Foi Deus quem preparou o grande peixe. As escrituras dizem isso. Foi Deus quem preparou o grande peixe para tragar Jonas. Mateus capítulo 12, verso 40. Jesus falando de novo, Jesus. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então o texto lá em Jonas diz que Deus preparou um peixe. E Jesus agora disse que esse peixe é uma baleia, que realmente o fato existiu. Vamos falar um pouco desse peixe. Aí vem o nosso ponto de fé número 2. Para Cristo, o fato do grande peixe foi um fato real. Porque ele disse que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E para você? Você vai acreditar nisso? O livro de Jonas diz que ele foi tragado e ficou lá 3 dias e 3 noites. Jesus disse que ele ficou 3 dias e 3 noites. Então para Jesus o negócio aconteceu. E para você? Aleluia. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade. E que tudo está escrito aqui por causa de um propósito. Olha esse fato aí, eu queria que você abrisse depois sua Bíblia em Jonas capítulo número 2. Olha esse fato que eu peguei da ciência. No estômago daquele grande peixe, ou no estômago de um grande peixe, existe suco gástrico. Suco gástrico é como se fosse um ácido para dissolver os alimentos. Ele entrava no nariz e na boca e queimava a pele e as mucosas. O cheiro tóxico de amônia, monóxido de carbono e metano nos animais e algas em decomposição deveria ser terrível e sufocante. Jonas não tinha onde se apoiar e conforme o animal se movia, tudo se movia e ele deve ter pensado por várias vezes que morria afogado ou digerido. Aquele momento era de agonia profunda e ele pode ter achado que seria o seu fim. Peixe fede, eu não fede? Peixe é muito gostoso. Eu sou igual a gato para peixe. Mas peixe fede. Agora imagine dentro do ventre de um peixe. A ciência diz que existe mucosa. E quando as coisas estão decompondo lá, a caatinga é grande. Imagina o peixe se movendo e Jonas não tem uma corda para segurar, porque aquilo é tudo escorregadio. Jonas lá dentro escorregando, caindo, aquele suco gástrico pegando na sua pele, queimando, entrando pelo seu nariz. Que agonia. Jonas vai descrever essa agonia no capítulo 2 do seu livro. Eu queria que a gente acompanhasse. No capítulo 2, Jonas já está dentro do ventre do peixe. Diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus nas entranhas do peixe. Ele estava lá dentro da barriga do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas estava sentindo a caatinga lá dentro, estava com a pele queimando por causa do suco gástrico, e Jonas identificou o ventre do peixe como o quê, irmãos? Como o inferno. Você está vendo? Só conseguiria descrever quem de fato passou pelo fato. Versículo número 3. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me secou. Eu disse: todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Versículo 4. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade. Verso 5. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas, olha aí, e as águas se enrolaram na minha cabeça, porque o peixe se alimentava de algas marinhas. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor Deus meu. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor,
e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Aleluia. É por isso que o nosso texto aqui diz que Jonas achava que ia morrer. Ele chamou aquele ambiente do ventre do peixe de um inferno, a caatinga. Como se respirar ali dentro? Se fosse Gracilene, ela morria. Gracilene, ela tem claustrofobia. Um lugar fechado, ela fica desesperada. Imagine dentro de um ventre do peixe, a caatinga grande, a pele queimando por causa do suco gástrico. Jonas disse que estava no fundo do inferno. Mas ele disse que lembrou-se que Deus está sentando no trono em sua santidade e que Deus escuta de lá. Amém, irmãos? Então aqui descreve como Jonas de fato e de verdade esteve no ventre do peixe. O livro narra, Jesus ratifica que ele esteve. E essa oração descreve como era o ventre de um peixe. Era como se fosse uma prévia do inferno. Mas ainda bem que o nosso Deus escuta o clamor e a oração de um coração arrependido. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Você que nos acompanha via Facebook, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, só importa se você de fato está arrependido, quer se voltar para o seu Cristo. Há perdão, há misericórdia, o sangue de Jesus ainda limpa de todo o pecado, dá vida nova, dá a presença do Espírito Santo, lhe dá a capacidade de resistir às tentações e o mal. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, ainda há tempo, procura uma igreja evangélica, se apresenta ao dirigente, ao pastor, à esperança. Jonas clamou do fundo do grande peixe, Deus ouviu, teve misericórdia. Se você ainda está vivo, mesmo afastado de Deus, é porque Deus ainda está guardando a sua vida, porque Ele quer que você volte para os caminhos do Pai. Você está vivendo um inferno porque não existe vida distante de Deus. É como aquele louvor de Fernanda Brum: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não pode viver. Eu estou falando com você que já foi crente, eu estou falando com você que já foi obreiro, que já sentiu a presença de Deus, agora está afastado e não tem mais paz, porque sabe que não existe paz nem alegria distante de Deus. Clame também desse inferno. Deus vai te tirar daí e vai colocar na sua presença, como Ele fez com Jonas. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Tive que interromper porque Deus me mostra alguém que está afastado, querendo voltar, mas não tem forças. Mas este culto está acontecendo para dizer a você que Jonas perdido, fedendo, agonizante lá, ele disse: eu clamei do fundo do inferno e Deus do seu santo trono lhe ouviu. Quem sabe esta live já é Deus ouvindo você, querendo lhe resgatar. Procura um pastor, procura uma igreja, peça ajuda, peça auxílio. Vai ter perdão, vai ter braço, vai ter mão para lhe ajudar, e você vai caminhar com o Senhor novamente. Glorificado seja Deus. Ponto de fé número 3. Lembra como nós lemos lá atrás? Preparou, pois, o Senhor. Foi Deus quem preparou o grande peixe. Ponto de fé número 3. Foi Deus quem deu ordem a um peixe e este engoliu Jonas. Sim ou não? Sim. Foi Deus quem preservou Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Sim ou não? Além do peixe ter tragado, houve o milagre da preservação. E Jesus disse que Jonas esteve lá. Foi Deus quem deu ordem ao grande peixe para vomitar Jonas. E a última frase, como é que diz aí, irmãos? Todo mundo lendo? 2, 3. Amém? Deus ordena e as coisas acontecem. Ele ordenou ao grande peixe. Ele ordenou que Jonas fosse preservado. Ele ordenou que o peixe vomitasse Jonas. Deus ordena e as coisas acontecem. Deus fala e elas acontecem. O nosso Deus é um Deus que tem palavra. É um Deus que fala e acontece. É um Deus que prevê e as coisas acontecem. Esse é o nosso terceiro ponto de fé nesse seminário. É que Deus ordena e as coisas acontecem. Quem crê nessa palavra? Vou te dar
30 segundos para você fechar os seus olhos e agradecer a Deus por algumas coisas que Ele já ordenou e já aconteceu na sua vida. E agradecer a Deus por algumas coisas que Ele ordenou e ainda vai acontecer na sua vida. Isso é ponto de fé. Agradeça o que Deus já fez, agradeça o que Deus está fazendo e agradeça ainda o que Deus ainda vai fazer na sua vida. Esse é ponto de fé. Deus ordena e as coisas acontecem. Ele fala e acontece. No dia que você entregou sua vida a Jesus, Ele disse: está perdoado, está justificado, você está regenerado, e isso aconteceu. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus fala e as coisas acontecem. Como Deus é Deus e o homem é homem, e por mais que o homem queira questionar as coisas de Deus, sempre o ser humano cai por terra. Não há quem contenda com Deus e vença. Nós temos algumas coisas que aconteceram aí, que vão dar provas que o livro de Jonas é real, é histórico, não é ficção, e que Jonas de fato foi engolido por um peixe, e que passou 3 dias e 3 noites, aconteceu algumas coisas parecidas. Esse trecho aí, está no livro Mais Estranho do que a Ciência, escrito por Frank Edwards, na página 11 a 13. Olha o que ele diz: fato digno de nota são os registros oficiais do almirantado britânico que fornecem evidências documentadas sobre a espantosa aventura de James Bartley, um marinheiro britânico que foi engolido por uma baleia da espécie cachalote e escapou com vida para contar a história. Muitos médicos de vários países vieram examiná-los. James viveu mais 18 anos. Após essa experiência, na lápide de seu túmulo foi escrito um breve relato de sua experiência com o acréscimo: James Bartley, um moderno Jonas. Não sei se você sabia disso. Você está vendo aí, irmãos? Como as coisas de Deus é verdade. E depois acontece um fato parecido para Deus mostrar que Ele é Deus. E que a sua palavra é a verdade. Veja bem que aqui está documentado. Médicos examinaram o camarada. Ele foi engolido por essa baleia tipo cachalote, que tem a garganta mais larga. Foi descoberto essa espécie de baleia. E ele escapou de lá com vida. E no túmulo desse camarada diz que ele é o moderno Jonas, porque ele escapou do ventre desse peixe com vida. Quanto tempo ele passou lá dentro da barriga do peixe? Aí a outra postagem que detalha, nós vamos mostrar agora. Olha só. O ano foi 1891. Esse marinheiro, James Bartley, ele foi participar de uma pescaria, porque essa baleia que foi descoberta, chamada cachalote, o azeite, o óleo dela, servia para fazer perfume. Olha o que é que diz: quando o baleeiro Estrela do Oriente cruzava o Atlântico Sul, próximo às Ilhas Maldivas, carregando pela primeira vez um jovem marinheiro britânico, por isso que o almirantado, pastor Tiago, o almirantado que documentou, os almirantes, os líderes da marinha britânica, foi que registraram o fato, no outro texto, certo? Porque esse jovem era marinheiro, ele foi se aventurar como pescador. Ele só tinha 21 anos, diz aí, o baleeiro inglês saía à caça de uma cachalote, muito precioso na época pelo azeite extraído dele, que era usado para fazer perfumes. Quando os caçadores da Estrela do Oriente encontraram um cachalote no mar, lançaram e acertaram-lhe um arpão em cheio. A fim de concluir a caça, desceram ao mar 2 botes. No entanto, mesmo preso pelo arpão, o cachalote ainda lutava pela vida e se debatia nas águas. A força do monstro marinho foi tão grande que virou os 2 botes. Os marinheiros conseguiram resgatar os seus tripulantes, porém 2 deles haviam sumido, e entre esses que sumiram, o inglês James Bartley. Finalmente, os caçadores conseguiram abater o cetáceo gigante, o animal que eles tinham jogado o arpão, o cachalote. Trouxeram o animal para perto da embarcação e começaram a abri-lo em busca do azeite precioso. Retiraram o estômago e logo perceberam uma figura estranha dentro dele. Abriram o estômago, lá estava o jovem James Bartley, ainda vivo, mas desacordado.
e desmaiado. Quando eu li esse negócio, eu ficava rindo, rapaz. Como o diabo é sujo e perde, né? Botou na cabeça dos teólogos liberais que isso aqui era ficção. Colocou na cabeça de alguns cientistas que não tinha baleia que suportasse passar um ser humano por sua garganta. E disseram que o camarada não sobreviveria nenhuma hora dentro do ventre de uma baleia. Aí acontece essa história. Fato verídico, está registrado nos registros da Marinha Britânica. Bartley ficou cerca de quantas horas, irmãos? Quantas horas? 15 horas dentro daquela baleia. Para o acordarem, jogaram água nele, mas tiveram de mantê-lo preso em uma cabine, atado a uma cama por algumas semanas, pois ele tinha perdido momentaneamente o juízo. Ele ficou meio louco. 15 horas ali dentro. Jonas estava pirando, né? Tô no inferno! Eu fiquei rindo quando eu li um negócio desse. Como Deus é tremendo e extraordinário. Está vendo aí? Isso no ano de 1891. Ele se debatia enlouquecidamente. O marinheiro inglês sofreu danos. Dizem que o encontraram com a pele pálida devido ao suco gástrico que estava dentro lá do peixe. Ele também tinha perdido todos os pelos do corpo e permaneceu cego pelo resto da vida, mas viveu ainda 18 anos. James Bartley relatou que após ser engolido, se lembra apenas de deslizar por um canal branco e viscoso, sentir muito calor e rapidamente desmaiar devido à caatinga, o fedor do estômago do grande animal. E aqui um trechinho das palavras desse homem, do marinheiro. Quando fui lançado para fora do barco, vi uma imensa boca aberta diante de mim, gritei e me engasguei. Eu sentia fortes dores enquanto escorregava entre os dentes e para um tubo viscoso que me levou para dentro do estômago da baleia. Eu podia respirar. Olha aí, ó. 15 horas respirando. Os irmãos estão entendendo? Não, ninguém consegue ficar uma hora porque o oxigênio logo acaba. Ele ficou quantas horas? 15. Jonas ficou 3 dias e 3 noites porque foi Deus quem ordenou o peixe. Foi Deus quem preservou ele lá dentro e depois mandou o peixe vomitar. Eu podia respirar, mas o odor quente e fétido me deixou inconsciente. Ele desmaiou, né? E a última coisa de que me lembro é que eu chutava o mais forte que podia nas paredes do estômago até que fiquei inconsciente e só acordei quase um mês depois. Está aí a fonte detalhada daquilo onde está essas histórias. Tá certo? Então, uma época não tão longe de nós, uma espécie de baleia chamada cachalote tem a garganta grande o suficiente para passar um ser humano e tem um estômago suficiente, lotado de oxigênio, para um ser humano resistir mais de 15 horas. Por que ele ficou somente 15 horas lá? Porque pegaram um peixe, mataram e abriram o estômago. Jonas ficou 3 dias e 3 noites. O livro diz isso e Jesus diz isso. E eu acredito nas Escrituras Sagradas. Isso aqui é uma prova. Isso aqui é uma prova. Isso que aconteceu nessa data. Que é capaz de alguém estar no ventre de uma baleia. E que existe uma espécie que é capaz de engolir um homem. E que foi Deus que preparou. Se Deus quem preparou, Ele preparou o peixe certo, com a garganta certa, com o estômago certo, com um balão de oxigênio certo lá, para Jonas ficar 3 dias e 3 noites, até se arrepender, clamar a Deus, ser ouvido, sair e cumprir a missão para o qual ele foi enviado. Amém, irmãos? Eu estava estudando o livro do profeta Daniel. Os ateus e os teólogos liberais também batiam que algumas partes do livro de Daniel não tinha nada a ver. Por exemplo, Daniel sai de Nabucodonosor no capítulo 2, 3 e 4, e no capítulo 5 vai direto para Belsazar. E lá Belsazar é chamado de filho de Nabucodonosor. E os ateus batiam, como é que pode? Se a história paralela, a história secular, mostra que o filho de Nabucodonosor era Nabonido. Belsazar era neto de Nabucodonosor. Quem assumiu o trono no lugar de Nabucodonosor foi Nabonido e não Belsazar. Mas a Bíblia sai de Nabucodonosor e diz que Belsazar é o cara que está governando em Babilônia.
Passaram anos batendo na Bíblia os teólogos ortodoxos sem saber o que dizer. Até que um pastor beduíno, em umas cavernas no Oriente Médio, começou a jogar umas pedrinhas, suas ovelhas, pastando, e ele jogando as pedrinhas, escutou uns cacos de telha quebrando. E ele desceu numa daquelas cavernas e encontrou algumas coisas lá interessantes, feitas em argila. De repente ele chamou algumas pessoas, chamaram os estudiosos. E uma daquilo ali, se você colocar na internet, você vai encontrar. Um dos achados é chamado de o cilindro de Nabonido. Já ouviu falar sobre isso? O cilindro de Nabonido é como se fosse um vaso de barro, escrito por fora, no idioma babilônico. Cilindro de Nabonido, porque quem escreveu foi o próprio Nabonido, ou mandou alguém escrever. E de repente levaram para a Universidade Hebraica, lá em Israel, para os camaradas decifrar aquele idioma e o que estava escrito. E o que era que estava escrito? Nabonido falando. Como se fosse um pouquinho da biografia, autobiografia de Nabonido. Nabonido colocou, está assim escrito, nesse cilindro encontrado, algumas décadas atrás. E os ateus batendo, está errada a Bíblia, errou. E os ateus batendo, aí Nabonido veio, Deus usou um negócio de barro. Porque Deus, quando quer fazer, Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. No cilindro estava escrito assim: eu, Nabonido, assumi o trono com a morte de meu pai Nabucodonosor, o trono do grande império babilônico. Amante das conquistas e das artes, deixei meu filho Belsazar como príncipe regente na capital Babilônia e saí para apreciar as conquistas de meu pai. Está desse jeito escrito. E as culturas dos povos conquistados. Então quem era que estava no trono? Nabonido diz: Belsazar. Aí por isso que tem um fato do capítulo 5. Belsazar, quem está no trono de Babilônia. Louvado seja Deus. Eles diziam que isso não existiu, que a Bíblia errou. Aí depois de alguns anos, um pastorzinho, rapaz, pastoreando ovelhas mesmo, ovelha animal, encontra um cilindro de argila. E ali está a prova cabal, que a Bíblia é verdadeira. Aleluia. Como disse Deus a Jeremias: não é a minha palavra como martelo que esmiuça a penha? Ó, Jeremias, é o martelo que bate forte e quebra todos quantos se lhe opõem. Por isso que eu sou apaixonado pelas Escrituras. As Escrituras é magnífica. Amém? E aí está uma foto do que vem a ser a baleia cachalote, que engoliu o marinheiro James Bartley. Uma pequena foto, essa aí foi. Eles tiraram quando pescaram ela, abriram. Isso é histórico. Já botei nos meus negócios aqui para ficar salvo isso aí, porque isso é histórico. Pastor, já foi essa daí, uma dessa daí? Eu não sei, eu sei que foi um peixe que Deus preparou. Pode ter sido outro, mas foi um peixe que Deus preparou. Mas a prova é que um homem ficou 15 horas respirando dentro desse peixe. Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Porque Deus, além de ter colocado ele lá, Deus o preservou ali dentro. Amém, irmãos? Amém. Estamos encerrando. Nessa parte final, eu gosto muito dessa passagem. Se não tiver na Bíblia Sagrada, não vale. Romanos capítulo 3, verso 3 e 4. Todo mundo lendo? Vamos lá? 2, 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, e a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amém, irmãos? Quando alguém quiser desfazer as coisas de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a pessoa de Deus, rejeite. Deus é sempre verdadeiro e o ser humano que se opõe a ele sempre vai ser mentiroso, diz a sua própria palavra. Amém? O teólogo liberal diz: é uma história de ficção, mas Jesus diz: é verdade. Eu fico com o que Jesus diz, porque sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Alguns cientistas ateus dizem: não existe uma baleia que suporte passar um homem por sua garganta, mas a Bíblia diz:
Deus preparou um grande peixe e Jesus disse: Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. No ano de 1891 aconteceu um fato parecido com o de Jonas. Deus continua sendo verdadeiro e todo homem continua sendo mentiroso. Aqueles que se opõem às verdades divinas. Amém, irmãos? Acredite no homem que prega a palavra de Deus, como ela é, como ela está. Não acredite no homem que tenta ludibriar, no homem que tenta enrolar, no homem que tenta perverter, porque sempre esse homem será mentiroso e Deus sempre vai ser verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É interessante, eu achei interessante esse livro pelo seguinte, porque você ainda vai encontrar pessoas atacando a Bíblia Sagrada, você vai encontrar pessoas atacando a existência de Deus. E eu e você, além de sermos cristãos, nós temos que ser os defensores dessa verdade. A Bíblia, ela não contém, ela é de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus. Deus é um ser invisível, mas é real. Deus é um ser invisível, mas se comunica com os seres humanos, com a sua criatura. Ele fala das suas diversas formas. E nós temos que ser esse guerreiro que defende a verdade divina. Amém, irmãos? Nunca se cale quando alguém tentar perverter a verdade de Deus. Quando alguém quiser menosprezar o seu Deus. A Bíblia Sagrada não precisa de defensor. Deus não precisa de defensor. Mas estão mexendo com seu pai, dizendo que ele é mentiroso. O que é que você vai fazer? Hein? O que tem de advogado aí querendo defender a Constituição não é brincadeira? E a Constituição do Reino de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Eu fico agoniado quando alguém tenta desmerecer o nosso Deus e a sua palavra, que é a verdade. Temos que nos postar como um guerreiro. Estava trabalhando eu e mais 2 companheiros. E um deles chegou e disse: o senhor, né, evangélico e tal? Eu digo: é. Esse negócio de secreto na Bíblia, quem criou foi a Igreja Católica, rapaz. Os padres que criaram, não sei o que e tal. Eu disse: quem lhe disse isso? Que as pessoas às vezes dizem alguma coisa como um papagaio, sabe? É simplesmente reproduz como um papagaio. Aí às vezes ela nem sabe o que está dizendo. Só repetindo. Ela achou interessante, quer fugir da responsabilidade de cumprir as escrituras. Aí ele disse: não é não? Eu disse: não. Você já estudou a origem das escrituras? Não. Você sabe como ela foi escrita? Não. Você sabe quem a escreveu? Você está dizendo que foi inventado pelos padres católicos. Me dê o nome deles. Aí você desarma o cara. Deixa eu dizer agora o que eu estudei. Foi escrita. Cerca de 40 autores no período de 1600 anos. Eu estava Salomão no seu trono. Lá estava Pedro à beira-mar. Lá estava Davi no seu trono, ora na caverna. Lá estava Amós, lá no meio do curral, que ele era boiadeiro. Esses camaradas em cada cultura, em cada época diferente, em ofícios diferentes, foram escrever um livro que se tornou harmônico. A palavra de Deus. Disse Saíra aí: eu não sabia disso. Eu digo: claro, porque você foi um papagaio e não foi pesquisar. Alguém lhe deu uma informação, você achou interessante e está dizendo que foi padre que criou. Não foi padre que criou. Eu disse: você sabe por que essa Bíblia é verdade? Você sabe o que é cânon? Não sabia o que era cânon. Cânon foi um tribunal colocado por eruditas que pegaram os livros da Bíblia e perguntaram: você é divino? Me prove. E a própria Bíblia provou que ele é um livro divino. E eu vou lhe dar uma prova aqui no ambiente de trabalho que a Bíblia é um livro divino. E começamos a falar. E entramos nesse capítulo 5. Eu contei esse fato do cilindro de Nabonido, capítulo 5 de Daniel. E fui narrando a história. Depois que eu provei que Belsazar existiu, o cilindro de Nabonido, eu disse: ele abre o celular, coloca aí no Google, coloca aí no YouTube o cilindro de Nabonido, que você vai ver tudo que eu estou dizendo. E não é pastor dizendo não, é a ciência dizendo, é a arqueologia dizendo. E ele se convenceu. Agora deixa eu narrar o que aconteceu no capítulo 5 de Daniel. Quando eu comecei a narrar, que eu falei da mão escrita na parede, porque aquele camarada profanou os vasos, e Daniel chegou lá interpretando. Eu disse assim: usei a linguagem de Severino Pedro. Orgia, mulheres seminua, homens embriagados, Belsazar batendo um joelho no outro, tremendo. Uma mão escreveu algo na parede, ele não sabia o que era. E de repente a mãe dele manda chamar quem? Manda chamar Daniel. Entra aquele idoso, meio careca, meio calvo, cabelo branco e barba branca.
aparência de 90 anos, mas a aparência de um santo, em meio a tantos profanos, de um lado e para outro embriagados. Ele entra, e sem olhar para Belsazar, ele olha para o que está escrito na parede e diz assim: pesado foste na balança e achado em falta, foi tirado de ti o reino e entregue aos persas. E a Bíblia diz: naquela mesma noite o reino babilônico caiu e os persas venceram. Quando eu terminei de narrar, o camarada que não acreditava nas escrituras disse: sargento, porque eu estou me arrepiando? Eu disse: porque eu estou falando do livro de Deus. Esse livro é vivo. Ele está se agradando dessa conversa e está se fazendo presente. Por isso que você está se arrepiando. Porque quando a gente fala da palavra dele, ele se faz presente. Defenda, irmão. Defenda a palavra do seu pai. Defenda a lei do seu Deus. Defenda o seu Deus quando ele for atacado. Amém? Para encerrar essa pequena história, a batalha desenvolvia-se áspera e sangrenta. O ímpeto do ataque inimigo era avassalador. Aflito, o capitão apresentou-se ao comandante e gritou: general, é impossível continuar a luta. São muitos os soldados inimigos, jamais os venceremos. Capitão, respondeu o general, calma e friamente: não estamos aqui para contar os inimigos, e sim para vencê-los. E nós vamos vencê-los. Amém? Amém, irmãos? A Bíblia é verdadeira. O livro de Jonas é uma história verdadeira. Jonas existiu. Continuamos defendendo a verdade de Deus, custe o que custar. Doa a quem doer. Os dias são complicados, os dias são maus. As pessoas estão com comichão nos ouvidos, não querem escutar, não querem entender, não querem aprender, não querem praticar, não querem se entregar. Mas vamos continuar como esse guerreiro. Os inimigos são muitos, mas nós estamos aqui para vencê-los e nós vamos vencê-los. Continuaremos anunciando que a Bíblia Sagrada é a verdade. Quem pode dar glória a Deus? Curve sua cabeça. Vamos agradecer ao Pai por esse momento. Querido Deus e amado Pai, quero dizer muito obrigado por tua palavra. O apóstolo Pedro disse ao Salvador Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? A tua palavra é a verdade. Eu quero louvar o teu nome porque a tua palavra faz parte da nossa vida, faz parte do nosso culto, faz parte da nossa igreja. Hoje nós se convertemos a ti, Senhor, porque um dia alguém ousou pregar a tua palavra, seja de uma forma expositiva, seja de uma forma cantada, ou seja de uma forma testemunhada, mas um dia nós ouvimos o teu evangelho. A tua palavra é tão poderosa que uma criança de 7 anos, no ano de 1992, no congresso infantil, pregava no púlpito sobre Jesus, a rosa de Saron, e eu escutei aquela palavra poderosa, e aos 14 anos, Senhor, eu te aceitei como Salvador, e até hoje eu estou servindo ao Senhor, apaixonado por tua palavra, porque a tua palavra, ela quebra a pedra dura, ela derrete o coração de ferro. A tua palavra entra no consciente humano, a tua palavra convence do pecado, da justiça e do juízo. A tua palavra é paz, a tua palavra é cura, a tua palavra é escudo, a tua palavra é alimento, a tua palavra é luz para aquele que está em trevas, é lâmpada para aquele que está agonizado sem enxergar o caminho correto. Eu te louvo por tua palavra que é verdadeira. Isso que aconteceu no livro de Jonas, Senhor, não foi um mito, não foi uma alegoria, não foi um simbolismo, foi algo real, e a tua igreja crê nisso. A tua igreja ama a tua palavra. Muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por tua palavra, por tudo que se cumpriu dela até hoje, e estamos na expectativa daquilo que ainda vai se cumprir, pois a tua palavra é a verdade. Em breve a trombeta vai soar, em breve nosso corpo será transformado. Em breve aqueles que morreram fiéis ao Senhor vão ressuscitar em um corpo imortal, incorruptível. E diz a tua palavra, nós vamos se encontrar com o Senhor nos ares, e vamos estar para sempre com o Senhor. E vamos gritar: tragada foi a morte na vitória. Vamos dizer como diz a tua palavra: não há pranto, não há dor, não há choro, não há mais doença, não há mais maldição. São promessas da tua palavra, e nós amamos e cremos na tua
tua palavra, ela é a verdade. Muito obrigado, Salvador. Muito obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo tem nos iluminado e nos orientado na tua palavra. E hoje a minha pessoa aqui neste culto encerra exaltando o teu nome pela Bíblia Sagrada. Muito obrigado pelos homens que o teu Espírito inspirou. Muito obrigado pelos homens que o teu Espírito dirigiu para traduzir as Escrituras, que está em diversos idiomas. Muito obrigado porque um dia ela chegou à nossa vida, chegou ao nosso coração e hoje nós somos teus filhos. Teus filhos. Muito obrigado por tua palavra. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Amém. Devolvo a direção aqui para o pastor Tiago. Encerro aqui a nossa parte hoje. Sexta-feira estaremos aqui fazendo a outra parte. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Sexta-feira tem um encerramento. O pastor Jean vai estar aqui novamente. Que todos possam estar aqui aprendendo ainda mais sobre esse livro tão maravilhoso que é o livro do profeta Jonas. O jovem Wilson vai louvar o Senhor com hino, logo após, e já estaremos orando para o encerramento, em nome de Jesus. Pode subir. Oi, som. Mais uma vez, sai da igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos louvar mais uma vez a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Eu não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Aleluia. Será meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Aleluia, aleluia. Integrante sou do coral celestial. Aleluia. Que eu sou especial. Eu não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Aleluia. Será meu troféu. No coral eu quero cantar. Aleluia. Infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo.
a composição do céu vai cantar quem for fiel. O erguer do teu troféu, adorado, exaltado, poderoso, magnificado, Jesus Cristo glorioso. O grande dia esperado, vou louvar. Santo é o Senhor, adorado, exaltado, poderoso, magnificado, Jesus Cristo glorioso. O grande dia esperado, vou louvar. Santo é o Senhor. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo. Aleluia, aleluia, aleluia. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Aleluia, glória a Deus. Será meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel, no erguer do meu troféu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia, por esse quarto dia do nosso seminário do livro do profeta Jonas. Sexta-feira vai ser o encerramento do nosso seminário. O pastor Jean vai continuar a ministrar os nossos corações. Todos que estão aqui, não falte sexta-feira, amém? Estejam aqui para pegar essa continuidade. Eu creio que Deus tem falado tremendamente aos nossos corações e nos ensinado coisas, né, extraordinárias. Como o nosso diácono irmão Rosinaldo falou, bastante tempo de crente, eu não sabia dessa informação sobre Jonas, né? Isso é bom, irmãos, porque a cada dia que nós, né, vamos caminhando, nós também temos que crescer, né, na graça e no conhecimento, né? E se nós ficarmos em casa, como é que vamos aprender? Né? Temos que vir ao culto aprender a palavra de Deus, amém? Vou estar orando para o encerramento, o pastor Jean vai nos dar a bênção apostólica, em nome de Jesus. Pai Celestial, te damos graças, meu Deus, nessa noite, por esse culto abençoado, pela tua presença, Senhor, ter estado aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pela ministração, Pai querido, pelas palavras, Senhor Deus, que foi ministrada aos nossos corações, Senhor, não só a nós que estamos aqui presentes, mas aqueles também que estiveram, Senhor, na live, acompanhando, Senhor, esse seminário, esse estudo tão edificante. Pai querido, abençoa, Pai celestial, todos, Pai, que estiveram aqui, todos que acompanharam, vem Deus dar vitória a cada um deles, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando as nossas vidas, o nosso regresso agora aos nossos lares, nos dá uma noite tranquila, nos dá um dia abençoado amanhã, é isso, Deus, que eu te peço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vou mandar esses slides para o pastor Tiago. E se alguém se interessar por todas as informações, que eu sei que muita gente estava anotando aí você peça a ele. Conhecimento a gente dá, né? Grátis. Graças a Deus. Salvo está no grupo, né? Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja fiel. Hoje e sempre todos digam amém. Terminada em nome de Deus, Pai do Senhor para todos os irmãos.